sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo, basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Quer ouvir nossa rádio em seu celular ou tablet em qualquer lugar? Então baixe agora o aplicativo Radiosnet. São milhares de emissoras do mundo todo e você vai ouvir de graça. Muita música, notícias e esportes. O aplicativo Radiosnet está disponível para seu smartphone Android ou iOS no site radiosnet.com. Manhã com Energia de segunda a sábado, a partir das 9 horas até as 11 horas, aqui na sua web rádio Energia FM, com Esdras Falcão. Aqui você confere as melhores músicas brasileiras e internacionais, as melhores faixas. Digam que te fez sentir saudade. Bate um... E as principais músicas do momento. E os principais lançamentos. Sempre volta, sabe esses casal Nutella que bloqueei para de seguir. No site o melhor do jornalismo, com muitas informações, o melhor do esporte, o melhor da política, policial. Você só encontra daqui também o horóscopo do dia. De segunda a sábado, a partir das 9 horas, você tem um encontro marcado com a gente aqui na sua web rádio Energia FM, através da nossa fanpage, site, aplicativo, com o nosso locutor Esdras Falcão, e também participe da nossa promoção. E também temos aí a participação dos nossos ouvintes através do WhatsApp, fanpage, e-mail e site. Manhã com Energia, de segunda a sábado, das 9 até as 11 horas. Quer ouvir nossa rádio em seu celular ou tablet em qualquer lugar? Então baixe agora o aplicativo Radiosnet. São milhares de emissoras do mundo todo e você vai ouvir de graça. Muita música, notícias e esportes. O aplicativo Radiosnet está disponível para seu smartphone Android ou iOS no site radiosnet.com. Comunicando, Esdras Falcão. Boa tarde a todos vocês. Alô, Brasil! Ligadinho com nós aqui em peso no Legendários Futebol Clube. Sejam todos bem-vindos, tenham uma boa tarde, 2 horas em ponto, pelo horário de Brasília e também aqui em Fortaleza. Começando mais um Legendários Futebol Clube aqui na sua web rádio Energia FM, o som que contagia você. Não esqueça aí de participar com a gente através do WhatsApp 859-8548-1815. Mande lá seu recadinho, sua mensagem de texto ou de áudio, ou também seu vídeo através do nosso WhatsApp. Acesse a nossa fanpage e segue lá nosso programa ao vivo, Rádio Energia FM, nossa fanpage no Facebook e também o nosso canal lá no YouTube, Rádio Energia FM. Se inscreva lá no nosso canal no YouTube. E também temos aí o Twitter, Instagram e site, aplicativo, todas as nossas plataformas digitais. Você já pode ir acessando e não esqueçam de compartilhar nossa live ao vivo no Facebook. E você que queira doar uma camisa de time de futebol, você já pode doar. Já temos aqui, ó, Ceará, Fortaleza, Santos, Fute Cup. Então, em breve também temos do Flamengo. Você, torcedor do Ferroviário, que quiser também enviar, pode enviar uma blusa do seu time para colocar no nosso mural aqui no nosso programa Legendários Futebol Clube, todo sábado a partir das 14 horas, 2 da tarde. Vamos dar aí boa tarde aos nossos participantes, comentaristas, Aguimar Campelo e também Leonardo Leal. Uma boa tarde a todos vocês. Boa tarde, galerinha aí em peso aqui da grande capital de todo o Ceará. Tá eu aqui, meu amigo Lorival, meu amigo Leonardo Leal e companhia. A gente vai falar sobre o melhor da Copa do Mundo Feminina e o nosso amigo Leonardo aí vai trazer os destaques também da Copa América e Campeonato Brasileirão aí, a retomada. Números, né? Boa tarde, Leonardo. Boa tarde, Ilmar. Boa tarde, Esdras. Vou trazer os números dessa Copa do Mundo Feminino e também a Copa América. A primeira fase, especialmente, e sobre a segunda fase aí da Copa do Mundo Feminino. É isso aí, Leonardo Leal. Lembrando que hoje temos aí, como já foi falado, Copa do Mundo Feminino,
Copa América. Vamos falar bastante do jogo Brasil e Paraguai, também Brasil e Argentina, que vai fazer esse jogo aí na próxima terça, lá no Mineirão, em Belo Horizonte. Vamos falar também... Encontro, né? Isso. Vamos falar também de Ceará e Fortaleza, as expectativas e os possíveis reforços dos times do Brasileirão em geral. Sim. Vamos dar uma rapidinha passagem de amistosos que teve, possíveis contratações. Então esse aí é o nosso programa de hoje. E para começar bem o nosso programa, vamos começar aí com Copa do Mundo Feminino. O Brasil, que infelizmente aí foi eliminado, né, pela França. Eu queria que nossos comentaristas, inclusive eu, começando aí com vocês, passem um pouquinho aí desse jogo, o que vocês acharam, principalmente da seleção brasileira contra a França, o que faltou, o que não faltou, qual foram as avaliações de vocês? Mas o Brasil jogou a partida do ano ali, né? O Brasil que vinha de 9 amistosos, todos saindo derrotados, e na fase de grupo venceu, estreou bem com a vitória sobre a Jamaica. Aí contra a Austrália mostrou a vulnerabilidade realmente que o time do Brasil defensivamente tem, a dificuldade que o time tem de sair jogando, a dificuldade de compor ali as linhas, ficar equilibradas. E aí o Brasil sucumbiu diante de uma virada, a Austrália virou o jogo, sendo que a Marta já tinha desequilibrado no primeiro tempo, e foi 3-2 aí para a seleção da Austrália. E aí no terceiro jogo o Brasil surpreendeu, fez um bom jogo, equilibrado contra a seleção italiana, também uma boa seleção, e o Brasil venceu aí as italianas por placar de 1-0, gol de pênalti da nossa craque Marta. Aí foi para as oitavas de final com bastante confiança, Brasil e França, as donas da casa, as anfitriãs, a seleção francesa, e aí aconteceu um jogo bem equilibrado. A França abriu o placar na jogada aérea, que é o fraco, né, do time brasileiro. Aí o gol foi anulado e no segundo tempo a França fez um gol aí, aquela ponta francesa, o meu amigo Leonardo Leal sabe muito bem como é o nome dela. A Marie cruzou. Foi, a Marie cruzou para aquela marrenta lá, né, que chegou. A Madine Henry. A Madine Henry, né? O nome da... Bem conhecida, né? Se lembra do Henrique, dá certo. Pronto, aí ela fez o gol. E o Brasil teve forças, né, para conseguir empatar. Aí fica a pergunta, será que vai vir uma nova geração capaz de colocar o Brasil como uma das seleções favoritas a ganhar a próxima Copa do Mundo? A impressão que ficou não foi uma impressão das melhores, já que a nossa craque Marta e Cristiane muito provavelmente daqui aos próximos 4 anos não estarão mais com essa mesma mobilidade, essa mesma técnica devido à idade, né? E sem contar com a Formiga, que jogou sua última Copa, muito provavelmente. Só corrigindo, na verdade não foi a Marie, não, foi a Tini que fez o gol. Tini, que aliás cruzou a bola pro gol da Madine Henry no segundo tempo da prorrogação. Eu quero destacar esse jogo, especialmente do Brasil, porque eu achei a atuação do Brasil não ruim, não. Fez um jogo de igual para igual contra a França. Era para mim a França superior, sem dúvida, pela qualidade técnica, mas o Brasil não estava baixo da França, não. Até porque fez um bom jogo contra a Itália no último jogo da primeira fase. O que eu vejo nessa seleção é que está faltando, eu acho, de até alguma forma, investirem mais, né, no futebol feminino, e especialmente numa base, em que nós já sabemos o futebol brasileiro feminino não tem competições de base. Talvez, a meu ver, como a Marta falou que ela disse, para a gente poder sorrir, né, tem que chorar, né? No começo, pra, né? Sorrir no fim, na verdade. Pra sorrir, né? No fim, chorar no final, na verdade, né? E pra sorrir no fim, como é mesmo, hein? Até... Chorar no começo, pra sorrir no fim. Exato. Que ela falou, que até falou também, inclusive, que ela falou que as meninas é o futuro da nova geração e conseguir manter o futebol feminino em peso. E a gente espera também que ninguém esqueça, só se lembra na época de Copa do Mundo, Copa América, essas coisas. Tem que se lembrar no dia a dia. A gente vê aí Série A1, Série A2 do Brasileirão, que os clubes têm agora a obrigação. Então a gente espera que ninguém esqueça. A imprensa, a torcida, a própria CBF não esqueça do futebol feminino e só se lembre quando tiver uma Copa do Mundo e que não caia no esquecimento. Eu já acompanhei, inclusive, muito tempo futebol feminino.
feminino, inclusive aqui do Ceará, que tem até a Fátima Dutra, inclusive foi convocada várias vezes, eu tive o prazer de fazer uma entrevista com ela. Ela falou isso aí, a dificuldade que as meninas têm de jogar o futebol, não tem apoio. Quando tem apoio, aquelas parcerias, o Ceará é parceria com as meninas olímpicas. Não treinava no clube, era Campo Ruim. Eu fui um treinamento ali perto da Eduardo Girão, ali no CT que tinha, ali no bairro de Fátima, e a gente via que o gramado cheio de buraco ruim mesmo, falta de estrutura, e agora a gente vê que os times estão disputando a Série A1, a Série A2 do brasileiro, e a gente sabe que precisa de muito mais apoio pro futebol feminino, não só se manter no nível, mas para continuar existindo. E Esdras, tem um detalhe que até no norte estão investindo também no futebol feminino, né? Então eu acho que a gente tem que pensar mais no futuro do futebol feminino. A gente valoriza muito o futebol masculino, mas o futebol feminino também está crescendo bastante. Investir realmente na base, não só nas categorias de base, também na estrutura, na estrutura dos gramados, bem lembrado como o Esdras frisou aí. E só falando da França, a França que foi eliminada, né, nessa última sexta-feira para os Estados Unidos, e aí houve também a mesma coisa que aconteceu com o Brasil, né? Mas só que se a gente for avaliar o futebol feminino exatamente francês, está bem superior do que o Brasil, né? É tanto que foi bem elogiado. As Franças saíram de cabeça erguida porque jogaram em casa, e porque a França, boa parte desse time feminino, essa seleção feminina, a base é do Lyon. Então, é por isso que eu digo, o Brasil, a gente tem que avaliar mais o nosso material humano aqui dentro do nosso quintal, para depois ver o que vai acontecer lá na frente, para colher os frutos também. Como a Marta disse, as meninas, ou seja, tem que investir mais no futebol feminino, as meninas têm que gostar, né, jogar, se envolver, né, cada vez mais no futebol feminino, que é um produto que está crescendo. Possa vir uma nova geração, essa é a esperança. Muito difícil, né, vai surgir uma nova marca. Geração aí, compactuar aí com essa Sebinha, essa Thaís, esses dois laterais. A Andressa, né, também. Fazer uma mesclagem aí pra ver se sai um time bom pra próxima Copa do Mundo. Eu achei muito fundamental ali com aquela jogadora Andressinha, volante, ela pega muito bem na bola. Eu acho que é uma jogadora que tem muito a crescer, a evoluir. Quem sabe aí nos próximos 4 anos será uma das protagonistas aí da próxima geração. Agora a gente vai... Eu ia trazer os números, né, da Copa do Mundo Feminino, que até agora nós temos um aproveitamento bem interessante nessa Copa do Mundo Feminina. Inclusive a Alemanha vai empatando aí contra a Suécia, né? E só trazendo aqui, são 132 gols marcados, 108 cartões amarelos, apenas 3 vermelhos. A média de gols ainda é mantida, 2,9. Mas chama atenção o número de gols e a quantidade de cartões vermelhos. Nós temos só 3, né? Então veja que realmente essa Copa do Mundo Feminina a gente está tendo mais gols e menos cartões vermelhos, ao contrário da última edição. O homem é mais vigor, a mulher mais mentalidade. Falando ainda mais da Copa do Mundo Feminino, eu queria que também a gente comentasse sobre os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos que vem sempre como favorita, eliminou as donas da casa, que foi a França. Então a gente vê que os Estados Unidos mais uma vez vem muito forte aí, se não for uma das melhores, é a melhor seleção do mundo, né? A gente sabe que o futebol americano é muito forte, não, o feminino. É uma das bases fortes. A gente não vê o masculino, lá é o contrário, que a gente vê assim. O futebol feminino lá eu acho que é mais forte que o masculino, né? De revelação de jogadores. Inclusive a gente vê pela seleção. Porque na seleção masculina não é tão forte a seleção. E feminina é muito forte, é uma das melhores do mundo, se não for a melhor. Eu queria que vocês falassem um pouquinho dos Estados Unidos, se ela é favorita a ganhar esse título, o que é que vocês acham? Dê a opinião de vocês aí sobre a gente, Estados Unidos. Com certeza, eu acho que os Estados Unidos é favorito. Não pela mantido a base. E agora com as chegadas, né? Nós temos boas jogadoras. Tem a Alex Morgan, né? Inclusive disputou a última Copa também. Ela disputou a Copa do Mundo de 2015. Estados Unidos que tem uma base boa e também tem mantido aí as suas principais, né, veteranas, como a Rapinoe, né, que inclusive é uma das artilheiras junto com a Alex Morgan com 5 gols. Eu destaco os Estados Unidos não só pela qualidade, mas também pela a marcação, né? Uma defesa muito sólida. Uma defesa sólida não, porque levou gols, né? Mas assim, os Estados Unidos é uma seleção que vai dar trabalho nessa Copa do Mundo Feminino junto com a Alemanha, né?
O jogo da Alemanha que está em andamento, tá 1-1, mas eu vejo tanto os Estados Unidos como a Alemanha, para mim, favoritos a disputar aí pelo título. Eu acredito que a Alemanha e os Estados Unidos saem à frente um pouco das demais e são as duas seleções aí a destacar como potenciais campeões do ano de 2019, Copa do Mundo. E só falando do jogo da França, né, eu acompanhei esse jogo, foi um jogo que os Estados Unidos dominou o jogo, controlou a partida, fez os 2-0, até, né, já os minutos finais do jogo, com o gol da Renat, né, impressionante a Renat, a zagueira que tem uma boa impulsão, né, para subir, né. É uma zagueira, né? E só para ilustrar o que o meu amigo Leonardo estava comentando, a seleção estadunidense do futebol feminino é como se fosse a seleção brasileira com certeza. No futebol masculino, né? É realmente o bicho papão, a seleção temida e respeitada por todo o futebol. Né? Sim, todo o futebol mundial. E os Estados Unidos que mira aí o tetra, né? Isso. E já seria uma boa, já pensou os Estados Unidos sendo aí campeão? Seria uma boa, né? 2 edições, né? Consecutivas, e os Estados Unidos fez final em 2011 junto com o Japão, né? Aquela final que o Japão foi campeão. Aí em 2015 no Canadá conquistou o título. Em cima, sabe de quem? Sim. Japão. Pois é. É isso aí. A gente falou de Copa América, já podemos mudar o assunto. Já falamos aí bastante de Copa América. Agora vamos falar de Copa do Mundo Feminina. É isso aí, Copa do Mundo Feminina. Agora vamos para Copa América. Falar aí um pouquinho da seleção brasileira que se classificou no último jogo aí nos pênaltis, sufoco contra a equipe do Paraguai, um jogo muito difícil, né? Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre esse jogo, quais as suas expectativas de vocês para o próximo confronto contra a equipe da Argentina. A Argentina aqui também venceu, a Venezuela venceu bem, estava precisando e deixou chegar. A Argentina, a gente sabe, tem camisa, tem peso, tem o melhor do mundo, que é o Messi, então deixaram chegar a Argentina, e esse jogo contra o Brasil vai ser um jogo muito difícil, lá no Mineirão, em Belo Horizonte. Então eu queria que vocês comentassem um pouquinho de Copa América e seleção brasileira e o próximo confronto contra a Argentina. Brasil e a gente. Eu, em especial, em particular, eu adoro os confrontos entre Brasil e Argentina. Eu ver o Brasil e a seleção uruguaia são os dois grandes pilares do futebol sul-americano hoje em dia. E eu havia e o Uruguai o campeão sairia de uma dessas 3 seleções. O Brasil está na competição, o Uruguai vai jogar hoje. Uma das semifinais é Brasil e Argentina, e a outra é Chile, e vai disputar Uruguai e Peru. Então tem tudo para a gente ter grandes confrontos, e acredito sim que o Brasil vai conseguir passar pela Argentina, porque a Argentina tem uma limitação, uma dificuldade, e como aconteceu no jogo entre Brasil e Peru, onde o Peru jogar de igual para igual com o Brasil engoliu literalmente a seleção peruana, não teve margem para a seleção peruana jogar. O Brasil venceu por 5-0, fora o baile, e tanto assim como é o Paraguai, a Venezuela, que é crucial. O que tem acontecido é evidente. O Brasil está tendo muitas oportunidades, mas realmente é uma situação que de esquemas defensivos do futebol. E aí, Leonardo, o que você achou desse jogo de Brasil e Paraguai, né? Brasil e Paraguai? Eu achei um bom jogo, né? Tecnicamente o Brasil fez uma boa partida, fez um jogo, assim, realmente foi um jogo de ataque contra defesa. Na verdade, nem defesa, aliás, defesa, justamente porque o Paraguai jogou fechadinho, que é a proposta do futebol paraguai, né? Jogar se defendendo, aquela marcação alta, né? E, inclusive,
nem fez tanto isso, a marcação alta, né? E jogava mais atrás da linha da intermediária do que mesmo jogando com a marcação mais em cima, né? Impedindo aí a saída de bola do Brasil. A meu ver, foi um jogo bem interessante. O Brasil teve um maior volume de jogo, finalizou bem mais do que o Uruguai. O Uruguai teve uma chance de gol, sim, no primeiro tempo, com o Délis Gonzalez, né? Vale lembrar que foi um jogo em que o Brasil teve momentos ali, alguns sustos na defesa, mas o Brasil conseguiu suportar muito bem a marcação e não sofreu tantos sustos. Sofreu alguns, né? Como esse do Délis Gonzalez. E ainda teve no segundo tempo, só que o Almiron acabou aí travando junto com os zagueiros, tanto fora. Foi um jogo bem interessante. Eu gostei da movimentação do Brasil, especialmente quando o Tite mexeu no time. Porque quando ele mexe, o time muda de configuração, né? O Brasil passa a jogar mais solto, especialmente no segundo tempo, porque o primeiro tempo estava um jogo amarrado, né? Se a gente for lembrar, o Brasil teve dificuldade no primeiro tempo. E também muita dificuldade, mas dou méritos ao goleiro Catito, né? Que goleiro, né? Defendeu muito. Né? Um baita goleiro. Igual o pai dele, né? Também, que era um baita goleiro. O Gato Fernandes. Inclusive, em 79, aquele jogo, acho que foi Brasil e Paraguai que acho que o Brasil conseguiu vencer em 79. Até o Júnior tava comentando, era o pai do Gatito. A gente viu a coincidência. E o Gatito Fernandes realmente pega muita bola. O Brasil, ele teve essa dificuldade, e só pra a gente relembrar, a zaga da seleção paraguaia, Gustavo Gomes, zagueiro do time e o Palmeiras. E o Balbuena, que passou pelo Corinthians, realmente é um futebol bem conhecido aqui pelo Brasileirão. E o Ivan Pires também, né? É o Balba. E o Ivan Pires passou pelo São Paulo, né? No Vasco também, acredito. Passou pelo Vasco Passou também, pelo Vasco mas também. O São Paulo é onde ele teve lá os seus altos e baixos. No Vasco ele tem um bom aproveitamento. Realmente foi um confronto duríssimo, o Brasil teve Isso mesmo. uma dificuldade, mas a promessa é que vai vir dias melhores aí nesse confronto, principalmente Brasil e Argentina. E assim, só ainda pegando gancho sobre esse jogo eu tava falando, né, das mudanças do Brasil. Ele entrou com o William, né? O William entrou muito bem, que foi criticado Foi criticado, eu acho que foi como a gente até falou no programa passado. Também, que o William joga muita bola, mas na seleção não vinha, mas no último jogo, últimos jogos, principalmente aquele contra o Peru, né? Entrou muito bem, e no último jogo ele também entrou muito bem, o William, e dando aquele reforço que o Tite sempre buscava. Não conseguiu, que o primeiro tempo eu achei o Brasil muito fraco, primeiro tempo, aí no segundo tempo veio um pouquinho melhorando. A gente sabe. Mas com as mexidas, o Brasil tem dificuldade contra times que jogam na defesa. A gente viu a Venezuela, a gente não conseguiu abrir do 0. O Brasil não conseguiu. Então, eu acho que o Tite melhorando esse esquema, esse jeito do Brasil jogar, de não conseguir fazer gol, eu acho que a seleção consegue resultados melhores. Sim, mas Esdras, sabe que eu só interpendo? Eu acho que o futebol brasileiro tem dificuldade de abrir, jogar as bolas pelas laterais, joga muito centralizado no meio. E esses times sul-americanos, eles sabem explorar bem. Quando um time tá bem retrancado, ele joga pelas laterais. A gente viu que o Everton tava jogando. O Everton é um ponta. E ele tava entrando no meio. Jogando centralizado, isso a defesa gosta, a defesa adversária. Facilita o trabalho da defesa. Tanto que o Uruguai jogou com 2 jogadores de marcação. Aliás, dobrava a marcação quando o Everton tocava na bola. Ou quando dominava, ou tentava aquele drible que a gente sabe que é o corte. E o Everton, pra mim, é o melhor jogador em atividade ali na escalação. Inclusive tem proposta, né, do futebol europeu. Ele avança, a gente é um vê jogador que incisivo, não vai pra cima, né? E eu acredito que foi o grande fundamento aí para que ele conquistasse a titularidade dele junto ao técnico Tite. E outra importante lembrança, muitas pessoas têm falado a respeito que o Brasil não tem demonstrado um futebol elegante, um futebol vistoso, como sempre foi conhecido mundialmente o futebol brasileiro. Mas eu vejo o Brasil muito bem organizado, muito bem equipado. Não à toa a seleção brasileira sustenta os números de não ter levado nenhum gol na Copa América. Foram 4 jogos até aqui, se você for ver, são mais de 300 minutos sem levar um golzinho sequer. E essa zaga aí do Brasil muito só bem levou 10 gols organizada. na era Tite. Só 10 gols. E com gols você se vence uns jogos, mas com uma boa defesa você vence campeonatos. E é o que eu tenho visto, principalmente quando eu olho para a marca da Cal ali e vejo a segurança que hoje a gente tem no gol. O melhor goleiro do mundo, indiscutível,
O Alisson foi buscar a primeira cobrança, o que deu tranquilidade para que os jogadores brasileiros pudessem converter suas cobranças e levar o Brasil aí à posição da glória, quebrando um tabu, porque foi já 2 eliminações recentes para a seleção paraguaia, meio que criou-se um ambiente assim de trauma, porque o Brasil não conseguia passar por o Paraguai e agora ele reverteu esse tabu na vitória por 5-4 nas cobranças de pênaltis na última quinta-feira. Quem perdeu o pênalti? Foi os dois últimos. Eu perdi contra a Argentina no Santos. Brasil, E falar um pouquinho mais só do Everton, a gente vê que a gente é tão acostumado que o jogador saia cedo, né, do nosso país, e que até tá durando, né? 23 anos, ainda não saiu. Agora, Mas já tem proposta, né? Não, eu acho que agora é difícil ele continuar, mas a gente vê que o Grêmio conseguiu segurar aí bem, né? Até os 23 anos que a gente é acostumado com o jogador com 16, 17 anos saiu, e o Everton Cebolinha, que é cearense, né? Revelado aí pelo Fortaleza na base, seguiu para o Grêmio ainda jovem, terminou de fazer a base, sua formação, né? Inclusive só uma formação tá falando da Copa América, do Fortaleza, se ele for vendido, o Fortaleza vai ganhar uma bolada boa, que o Fortaleza tem 10% dele. Então é importante aí pro torcedor tricolor ficar de olho aí na possível venda do Everton Cebolinha, que pode ganhar uma bolada boa, porque o Fortaleza ainda detém 10% aí do direito do atacante Everton lá do Grêmio. Isso é só ainda de Copa América, avaliando o jogo da Argentina, porque ontem a Argentina fez um jogo bem interessante, não diria que não sofreu tanto, porque a Venezuela jogou, até o treinador Rafael Dudamel disse que ia jogar esperando, né, a Argentina que criou, né, as melhores chances, mas se a gente for avaliar, foi um jogo, no primeiro tempo especialmente, já na metade dos 30 ali, depois a Venezuela equilibrou, saiu um pouco pro jogo, né, o Rondon teve chance, né, o Rincon, melhor dizendo, teve algumas chances até de ter feito gol, mas a Argentina fez um gol logo no começo que deu uma tranquilidade para a Argentina poder fluir seu jogo. O Messi teve mais, embora o Messi foi um pouco apagado a meu ver, mas apareceu alguns lances. O gol foi lá, Lautaro Martínez, que chegou ao 10º gol dele, né, com a camisa da Argentina, um jogador muito bom, né? E para mim, um destaque desse time da Argentina é o Lautaro Martínez, que tomou a vaga do Di Maria, que era até então titular, né? Absoluto aí da Argentina. Um palpite, Leonardo Leal, para Brasil e Argentina na terça-feira. Eita! Acredito que o Brasil vai vencer por 2-1 de virada. 2 gols aí do Lucas Paquetá. Diz aí, Leonardo. Eu não vejo Ele não vai entrar, esse né? favorito. Eu acho muito provável que o Paquetá vai entrar, né? Eu acho que vai ser um jogo difícil. Difícil. A gente sabe que a Argentina tem camisa, lógico que a gente não veio bem, mas quando chega numa fase de mata-mata, a gente sabe muito. A gente já viu isso várias vezes. Quando o time não veio bem na fase de grupo, mas consegue passar pro mata-mata, é outra competição. E a gente lembra, Sabe, na Copa Belo do Horizonte, Mundo, 7-1, já vem aquele medo, mas o Brasil tem totais condições, mas eu não vou apostar em nenhum placar, porque vai ser um jogo muito difícil aí, Brasil e Argentina, e a gente torce aí pela seleção brasileira que consiga vencer. Não consigo ver a Argentina oferecendo grandes Não, assim, mas eu também não, mas até pelo futebol apresentado. Mas a gente sempre tem que respeitar a Argentina, porque a Argentina... A Argentina que vai jogar é aquela Argentina que perdeu pra Colômbia na primeira rodada, que já foi eliminada a Colômbia, ou a Argentina que vai jogar essa Argentina que venceu da seleção venezuelana. Que o Brasil não conseguiu vencer, né? Com certeza. Mas muitas das vezes uma história de um jogo é mudada diante de um gol. E as circunstâncias daquele jogo viraram quando a Argentina conseguiu abrir o placar cedo na partida. Se o jogo não tivesse aquele gol, com certeza teria contorno de dramaticidade para a seleção argentina. Tanto é que a Venezuela, com as mexidas do técnico no segundo tempo, ela jogou melhor. O Rondon, o Soteldo participando bastante da partida e ofereceram dificuldades aí para a zaga argentina, que é uma zaga que não inspira confiança no torcedor. Mas a gente sabe que mata-mata é outra competição. Exatamente. A Argentina tem camisa, tem o melhor do mundo, né? Que a gente sabe que com a bola pode resolver jogos grandes, né? Esses jogadores gostam de jogar jogo grande e vai ser um jogo muito difícil. O Brasil pegou logo a Argentina aí, mas é uma fase também se passar daquela escalada, né? Mas
Do jeito que a gente tá vendo como um confronto difícil, eu acredito que eles estão vendo como um confronto muito difícil. Muito difícil. Porque a Argentina não tem apresentado um futebol de enfrentar o Brasil de igual para igual. Acredito que o Brasil, a passos largos, está à frente da Argentina. E ainda sem o seu principal jogador. Eu acho assim, esse time da Argentina, ele me oferece possibilidade de... Porque a Argentina vai jogar também de igual para igual. Ela não vai jogar... Vai ser um jogo mais aberto. A gente vai ver, vai ser diferente do Paraguai. A Argentina vai propor o jogo.